Neste espaço de meditação, convido-te a explorar a conexão entre o terreno e o transcendental. Que a chama da espiritualidade brilhe intensamente, inspirando pensamentos que conduzam à compreensão do propósito divino. Bem-vindo a este tempo de introspecção, onde o sagrado se manifesta nas entrelinhas da reflexão. É o primeiro grande desafio que nós temos na vida: aprender que Deus mora em nós. E esse é o princípio fundamental de toda religião: nos ensinar que nós somos um templo santo. Você ter a consciência de que você é um território santo, habitado pelo sagrado, isso faz toda a diferença. Porque isso faz com que você modifique o jeito como você se interpreta. Já parou para pensar que muitas vezes nós damos errado na vida, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos? É porque a gente se interpreta errado. Quantas vezes você olhou com desprezo para você mesmo? Quantas vezes você não foi capaz de acreditar nos seus sonhos? Quantas vezes nessa vida você permitiu que o pior do outro viesse morar dentro de você, porque infelizmente você se assumiu assim, como sendo um território em que o outro faz o que quer? Quantas vezes na vida você sofreu justamente porque foi duramente traído? E quando você é traído, o que na verdade dói em você é essa identidade. Oh meu Deus, eu quero ser único. Eu quero receber o valor que eu mereço. Eu não quero que a minha identidade fique banalizada. A traição não é nada mais, nada menos do que você trair o significado do outro na sua vida, não é assim? E essa retomada de posse, minha gente. Acreditar em Jesus é você viver o desafio diário de você pegar essa parte que lhe cabe. É dele, mas está em você. Jesus deixou uma parte preciosa dele em você, que se chama dignidade. E a gente, no desafio de viver nos dias de hoje, onde as pessoas se banalizam tanto, onde as pessoas se traem com tanta facilidade, a gente precisa todos os dias, logo de manhã, olhar nos espelhos, onde a gente se reflete, e a gente cantar isso para a gente mesmo. No meu interior tem Deus. Tem Deus. E não há nada nessa vida, ninguém tem o direito de entrar nesse solo sagrado que sou, banalizando a minha singularidade. Se tiver que entrar na minha vida, se tiver que entrar na sua vida, terá que saber que no seu interior tem Deus. Que você até é um território sem fronteiras. Coração nem tem porteiras, mas quem manda aí? No meu interior em Deus, eu sou um território sem fronteiras. Coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui tem muita esposa que está precisando lembrar o marido disso. Ó, trata com mais carinho, viu? Tem muita esposa aqui que precisa cantar esse refrão no ouvido do marido. No meu interior tem Deus. Tem muita namorada precisando cantar isso no ouvido do namorado, né? Olha, eu não sou um objeto não, viu? No meu interior tem Deus. Tem muito amigo precisando cantar um para o outro. Porque o verdadeiro amor, minha gente, o que nós verdadeiramente precisamos é aquele que nos ama com um amor parecido com o que o Senhor tem por nós. Eu sempre digo isso. Eu agradeço muito os amigos que Deus pôs na minha vida e que são capazes de me amar do jeito como Ele me ama. Com liberdade, com responsabilidade, querendo o meu melhor. Se você descobrir alguém que te ama assim, querendo sempre o seu melhor, e ainda que de vez em quando tenha que puxar a sua orelha por aquilo que você faz de errado, eleve as mãos para o céu. Você tem mais chance de dar certo do que aquele que não tem. Precisamos trazer esse aprendizado para dentro das nossas casas. As nossas casas muitas vezes são lugares onde a gente é tão desrespeitado, onde a gente desrespeita tanto.
No interior da nossa casa tem que ter Deus, senão a gente não dá certo. E a religião é essa oportunidade feliz que nós temos de levar adiante essa certeza de que Deus habita até mesmo o pior de todos os seres humanos. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteiras, mas quem manda aqui é Deus. Tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor que me cura. E quem aqui não precisa ser curado de vez em quando? Todo mundo, né? Eu sempre digo, minha gente, que o maior desafio de todos os dias, de todas as horas, é a gente saber lidar com a gente. Isso Deus nos ensina. O que Jesus fazia justamente na vida das pessoas era ensiná-las a conviver com elas. Porque a gente só pode dar certo na vida à medida em que a gente é capaz de conviver com a gente mesmo. Que a gente tem consciência dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas possibilidades, a partir do momento que a gente sabe articular quem a gente é a favor. Para você ter condições de superar as suas fraquezas, para você ter condições de dar certo. Porque só para isso Deus colocou você no mundo, para dar certo, ser feliz, para conseguir amar e ser amado, para conseguir alcançar seus objetivos. E por isso vale a pena a gente se converter. Conversão é a oportunidade que a gente dá a Deus de nos ajudar a lidar com a gente. Porque no dia em que a gente aprende a lidar com a gente, em que a gente não se nivela mais por baixo, mas que a gente se empenha para superar cada dia, ninguém mais pode nos segurar. Essa é a ação de Deus na minha e na sua vida. É o milagre que todos os dias nós precisamos pedir a Deus, no Senhor. Hoje, me dê condições de lidar bem comigo mesmo, Senhor. Porque se eu lido bem comigo, eu sou capaz de amar melhor os que estão do meu lado. Eu sou capaz de recomeçar os meus caminhos no momento do meu fracasso. Aprender a cada dia. Canta comigo, meu povo. Tudo é do Pai. É dele a vitória. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E toda vez que você sentir a tentação de desacreditar de si mesmo, toda vez que você achar que já chegou ao fim, que já não há mais o que fazer, recorde-se da palavra que ele diz, que você tudo pode naquele. Onde é que você está indo? Está indo buscar a sua melhor parte ou está se contentando com aquilo que você já achou de você? Está indo buscar a coragem ou está se acomodando na sua fraqueza? Está indo buscar os seus sonhos ou está se contentando com os pesadelos? Você nasceu para a vitória. E Deus quer lhe revestir de todas as bênçãos, de todas as graças, para que você seja capaz de proclamar essa vitória na sua vida. Chega de preguiça. Preguiçoso não chega no céu não, viu? O máximo que vai conseguir é servir cafezinho na sala do purgatório. Agora eu olho para você daqui e eu não fico pensando que você tenha nascido para tão pouco. Você nasceu para o céu. O céu é o seu lugar. Estou errado? Vamos dar uma olhadinha em quem está do seu lado aí e diz assim: toma vergonha na cara. Vá buscar o seu melhor. Não se contente com a sua pior parte. Vá buscar a sua melhor parte. Porque você tudo pode. Aquele que fortalece. Que eu... Vamos lá comigo. Que eu... Prepare-se. Essa última frase é para ser bem alta, para ser bem bonita. Que eu posso. Tão bom a gente poder dizer isso, né?
Quando o outro fala assim, você pode vencer isso? E você diz, eu posso. Ah, isso é bom demais. Só para isso vale viver, minha gente. Para você se desafiar, para você não deixar a droga retirar a sua coragem, para não deixar a droga retirar a sua inteireza, para não deixar que ninguém venha retirar a sua inteireza, que você continue podendo. Ah, eu estou podendo. Que você tenha o direito de dizer isso. Faço um esforço danado, minha vida não é brincadeira, mas eu estou podendo. Coragem. Quem gosta de gente desanimada é o diabo. Por isso que é tão fácil dar serviço para o diabo, porque o que tem de gente desanimada nesse mundo, desanimada de si mesma, é gente assim. Ah, tá bom. Não. Você sabe que o que a droga faz com a gente é isso, né? Retirar a nossa coragem de dizer não. Uma pessoa viciada, eu tenho acompanhado muita gente assim, é aquela que já não é mais capaz de escolher a melhor parte. Porque não é possível um ser humano, em são estado de consciência, sabendo todos os malefícios que o crack, por exemplo, que a cocaína faz na vida de uma pessoa, que ela traga. Por isso, revista-se, proteja-se, para que nada do que é diabólico nos dias de hoje tenha espaço para crescer em você. Que você continue podendo. Eu estou podendo. Quando alguém perguntar para mim, e aí, como é que vai a vida? Você vai ter aquela... Não. Você responde, olha, estou na luta, mas eu estou podendo. Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luta. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. E é por isso que todo cristão é sempre um batalhador. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida. No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso. É tornar a vida uma atividade satisfatória. É extrair este sabor diariamente desse dom que nós recebemos. Você olha lá para o trabalho que você exerce, você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar neste local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Tenho ficado muito inquieto com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz. E ser feliz consiste em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Mas a gente erra, padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos. Para a gente ter condições
de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? É a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, né? Da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta. Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e quem sabe me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Porque se o sacrifício ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. E é responsabilidade sua colocar as escolhas nos lugares certos para que esta existência seja brilhante no mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa, porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, ela se entrega, e o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado, e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim. Serei luz no caminho deles. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo, da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar.
E essa é a luta do dia a dia. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros. O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. E gosto de ensinar isso teologicamente, né? Estamos sempre auxiliados pela graça. A graça de Deus, que também podemos chamar o amor de Deus, a bondade de Deus, são termos distintos para dizer uma mesma coisa, que tudo isso é graça. O amor de Deus na nossa vida é fruto da graça, é gratuito, é generoso. A graça sempre se antecipa. Mas se eu me apago, se eu não promovo a minha realização no dia a dia, que é, volto a dizer, o que é a realização humana? É o acolhimento do dom divino, é o acolhimento da graça divina na nossa vida. E na união desse acolhimento, que se desdobra em atividades, em atitudes de escolhas, de dizer sim, de dizer não, é assim que nós fazemos a existência ser frutuosa, dizendo sim e não na hora certa. Santo Agostinho dizia, de maneira muito sábia, que até mesmo o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Só posso ser bom porque Ele foi bom comigo primeiro. Só posso ter coragem porque Ele já depositou a coragem em mim. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que, às vezes, um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo,
Toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer dessas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura está presente, né? Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor perfeito. É o amor do conto de fadas. É o amor das histórias buriladas, acabadas, para provocar-nos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso! Mas na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você? Para mim é. Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. Às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel. Por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso. Por mais que eu ame, eu não sou pontual. Por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que eu não deveria falar. Por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa toda. Então, toda vez que eu estou diante do mito do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E às vezes as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas. E a gente precisa reconhecer: eu não sou perfeito, mas mesmo assim eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. É aqui que existem as conversões. É aqui que uma coisa se transforma na outra. E é lindo a gente perceber. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição que serve à vida humana. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito. Eles foram santos. Significa que eles conseguiram, nos recursos que tinham,
a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles... Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso, tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Eu me recordo que um dos aprendizados mais bonitos que eu fiz na minha vida foi o dia que eu descobri que o amor verdadeiro, aquele que nos aplica alguma forma de crescimento, ele sempre é colocado, ele é feito, ele é exercido a partir daquilo que a criatura amada recebe de cuidados, mas também recebe de responsabilidade. De maneira que nós podemos identificar as pessoas que nos amam assim. Elas cuidam de nós, mas elas nunca vão retirar de nós a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. O amor de verdade é aquele que nos amadurece para a vida, é o que nos coloca na perspectiva do dom, mas também da tarefa. Você não pode acreditar no amor de uma pessoa que só lhe entrega e ao mesmo tempo não lhe cobra nada, da mesma forma como você também não pode acreditar no amor de quem somente cobra. Há o espaço da gratuidade, mas a gratuidade nos leva, pela própria maturidade que o amor nos conduz, a também exigir. Amor é exigência. Aliás, muitos pais erram justamente porque acham que o amor é só gratuidade. Querem amar os filhos, mas não querem exigir dos filhos responsabilidades. Deus é capaz de abrir mares para que possas atravessar. Naquele momento da história do povo de Israel, em que Moisés conduzia o povo à liberdade, de repente, no intervalo, ali naquele intervalo geográfico, para sair de terras egípcias, para sair do território da escravidão, o povo precisava atravessar o mar. Mas eles não tinham embarcações para isso. E naquele momento eles reclamam a Moisés: Moisés, pergunte agora a Deus o que vai ser feito.
já que foi Ele que nos tirou de lá, a partir de uma promessa de que iríamos encontrar uma terra prometida, o lugar dos nossos sonhos, das nossas realizações? Diga para nós o que agora vamos fazer. Peça que Deus resolva esta solução. Certamente Moisés deve ter ficado muito desapontado, porque foi ele que criou aquela confusão toda. Foi ele que retirou o povo e prometeu que iria levá-lo para uma terra prometida, mas a promessa que ele fazia era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E naquele momento, minha gente, o povo, na sua ingenuidade, achava que Deus ia dar tudo de graça. Achava que, em nome deste amor que Moisés ensinava, que tudo seria resolvido sem nenhum esforço. E aí vem o desapontamento. Ao interrogar a Deus o que fazer, a palavra do Senhor é dura. Diga ao povo que caminhe. Está lá, no livro do Êxodo. Não sou eu que estou inventando, não. Diante da necessidade de atravessar o mar, Deus recomenda que o povo caminhe. Mas como caminhar na direção do mar se a gente sabe que é impossível passar por cima das águas? Se a gente vai caminhando na direção do mar, o que a gente sabe é que nós vamos ser... O que vai acontecer? Vamos ficar submersos. Mas naquela frase, naquele imperativo, naquela expressão, estava a parte do milagre que o povo precisava realizar. E à medida em que o povo foi colocando os pés nas águas, o desafio foi sendo vencido. E foram passando pelo mar, sem que a morte o resgatasse o povo. Interessante, minha gente, a gente descobrir que na vida, a metáfora do mar que se abre pode ser aplicada o tempo todo na nossa história. Porque nós também precisamos muitas vezes de alguns milagres que Deus só pode fazer à medida em que a gente ajuda. É a divina participação humana abraçando a vontade de Deus para a história. Eu costumo dizer que uma religião só pode ser transformadora à medida em que ela se transmuda em atitudes, à medida em que ela é transformada em gestos concretos. Se eu digo que amo a Deus, mas sou incapaz de viver a solidariedade no mundo de hoje, este amor que eu tenho a Deus não serve para nada. Porque o que verdadeiramente agrada a Deus não são os meus braços estendidos em orações e ritos. O que agrada é o momento em que eu o represento legitimamente aqui nessa terra. Quando eu me torno um sacramento da presença dele, quando eu me disponho a viver no hoje da história, no hoje deste tempo, tudo aquilo que eu sei que Deus faria se estivesse aqui como eu posso estar. É a participação humana. Eu sou local, eu sou tenda onde esse Deus se arma, onde esse Deus fica presente na história. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Já dizia o grande sábio, nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Antes disso não temos o direito de esperar pelo impossível. Não. Milagres costumam acontecer a partir dessa parceria entre céu e terra. Ao socorrer a fome de quem está do meu lado, é Deus que está realizando o milagre. Ao estabelecer a ponte com aqueles que estão na miséria, ao atravessar o conforto da minha casa e chegar ao lugar da necessidade do outro, e ir lá para socorrer o que sofre, o que está doente, a visita que faço no hospital, o momento em que eu saio de mim, do meu mundo, e vou ao encontro de pessoas que estão precisando dessa presença de Deus, é o milagre se concretizando. É a divina participação humana. Bonito isso, não é verdade? Pensar que na ação de Deus há sempre a solicitação da participação humana. E que Deus perde no momento em que eu desisto. Deus não age no momento em que eu cruzo os braços. Não é porque Ele não quer agir. Porque a teologia nos ensina que a graça de Deus não deixa de ser derramada um minuto sequer sobre a humanidade. Mas Deus não nos obriga a nada. Tem que nascer do nosso desejo, tem que nascer da nossa liberdade esta ação, este movimento que faz com que a vida possa ser melhor. Que faz com que esse espaço humano possa ser o lugar da ação de Deus. Eu não sei se você tem mares para atravessar, eu tenho alguns por aqui. Pode ser que nessa noite nós hoje
todos, sem exceção. Olha, eu estou com um marzinho aí que Deus, se pudesse abrir para... Na verdade, o esforço humano é que possibilita também. Porque até é interessante a gente entender isso. Porque até o esforço humano para o milagre já é fruto de Deus em nós. É consequência. Eu não ajo sozinho. A minha bondade é alimentada pela bondade de Deus. É porque eu aceitei, então o bem dele encontra lugar em mim. E hoje pode ser que você esteja aí, com uma situação precisando ser resolvida, esperando pelo impossível, mas aí você descobre que você ainda não fez tudo o que era possível. E que você não tem o direito de ir dormir hoje sem ter feito a parte do impossível que depende de você. Vamos ajudar Deus que nos ajudar, não é assim? A gente tem que ajudar essa ajuda de Deus em nós. Tome iniciativas, mude a vida, faça, movimente. Busque aquilo que você pode fazer hoje para que a transformação aconteça. Não queira um milagre que você não ajudou a preparar. É como se nós estivéssemos todos juntos preparando uma festa e cada um tem uma atribuição específica. E aquele que negligencia a atribuição que tem, ele perde o direito de participar da alegria. A vida é a mesma coisa, minha gente. A vida em Deus tem que nos propor a mesma perspectiva. Vamos parar de viver essa ilusão, esta religião que nos aliena, que joga tudo para cima e que esquece que há uma realidade humana que precisa ser trabalhada. Deus só vai ter chance em mim à medida em que eu humanamente me disponho a ser melhor. Eu não nasci para ser anjo, eu nasci para ser humano. E é nesta humanidade que o divino quer se manifestar. O processo encarnatório, a vinda de Deus na terra, através do seu Filho Jesus, é para nos mostrar isso. É humanidade. Humanidade que acerta, que erra, mas que nesse dia a dia vai buscando o caminho melhor, acertar o lugar, acertar o alvo, abrir o mar que precisa ser aberto. Mas para que o milagre aconteça, a gente precisa colocar o pé na água. Diga ao povo que caminhe. Como se eu pudesse escutar isso hoje de novo e com a mesma ousadia de Moisés dizer a você: caminhe, fique parado não. Coloque os seus pés neste mar que te assusta. E pode ter certeza que a graça de Deus nos auxilia para que tudo seja feito da melhor forma. Se não foi do jeito que a gente queria, pode ser que não seria melhor para nós. Às vezes eu fico chateado com as coisas somente 5 minutos e não deixo que fique mais. Porque se eu fico chateado durante muito tempo por aquilo que não aconteceu, eu perco a oportunidade de ver o bom da vida que está acontecendo agora. Às vezes o mar não abriu porque não era a hora, às vezes o mar não abriu porque não era aquele caminho, tinha que abrir era por outro lado, e a gente vai descobrindo. E este lugar onde a gente vai atravessar no mar é somente a partir da reflexão, da busca pelo possível, para que depois se manifeste em nós. Eu sempre digo que nós podemos sofrer de 2 vaidades espirituais, 2 tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros, e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. Que às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais, porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço, naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que a samaritana teve de permitir, porque é preciso ter um despojamento de alma. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade,
por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros, pela vida que deu errado, por tudo aquilo que ela havia feito, que acarretava um fardo muito doloroso de ser levado. Naquela tarde, naquela divisão do dia, na verdade o Evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O Evangelho fala assim: chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela, Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor, e pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam naturalmente essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, sair do Egito para chegar à terra prometida. Como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais, e propondo a ela uma água nova. Jesus pede um favor a ela e inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro? A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido: me dá um copo d'água, estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus
pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, e nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Ao pedir àquela mulher a água, Jesus inicia com ela uma transição, uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade, ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se tornado uma ilusão, né? Não foi amada, não ficaram. E é interessante porque ela já tinha tido 5, o que ela tinha atualmente não era dela, significa que ela tinha um rolo, né? Um caso, devia ser amante de alguém. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. Primeiro, um profundo respeito por ela. Já começou quebrando ali aquela regra. Ele tinha o direito, por ser judeu, de não dirigir a palavra a ela. Ele preferiu quebrar aquela regra. Pede água. E inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la, que a viu com misericórdia, que ao pedir um copo de água para ela, estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Jesus entra na vida dessa mulher a partir dessa pertença mística que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor, de um novo matrimônio, de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também esse encontro acontece na metade do dia, como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio-dia, com a chegada do Cristo, com essa água viva que ele oferece a essa mulher, torna-se uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo, o Velho dando lugar à novidade. Eu sempre gosto de dizer isso, nós ainda não alcançamos quase nada do que podemos em nós mesmos. Estamos ainda no alpendre da casa. Se a gente pode dizer que nós somos uma casa, nós só estamos no alpendre. A gente ainda não adentrou a sala principal, os quartos, a cozinha, os subterrâneos. Por quê? Porque muitas vezes ficamos parados naquilo que não deu certo. Porque muitas vezes insistimos em colocar os nossos olhos nas realidades da nossa vida que não foram favoráveis, que não foram felizes. Da mesma maneira como essa mulher também tinha um passado todo estragado, mas de repente,
naquele momento, naquele meio-dia, naquela divisão do dia com a tarde, um favor lhe é pedido, e a partir daquele copo d'água, uma grande transformação acontece na sua história. Tudo isso é passo de mudança, de superação, de maturidade, que essa mulher viveu e que nós também precisamos viver diariamente. Essa mulher não teve medo de falar de si mesma. Por quê? Porque Jesus não começou com um discurso arrogante. Ao pedir a ela um favor, um copo de água, ele estabeleceu imediatamente com ela uma relação de confiança. Ele me pediu água. Significa que ele não é arrogante. Significa que ele acredita na possibilidade de eu lhe oferecer alguma coisa que seja boa. Ele não me acha tão desprezível assim. Ele olha para mim e consegue encontrar um valor em mim. Essa é a experiência que a samaritana faz de Jesus, ao perceber que ele começa do jeito certo. Pede a ela um favor, pede a ela um copo d'água e começa a oferecer a ela todos os instrumentais necessários para recrutar o passado e dar um jeito nele. Tantas vezes nós também temos aqui no coração, na mente, as realidades que nos oprimem, as dificuldades, um luto a ser organizado. Tantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguiram dar continuidade à sua vida porque não sepultaram ainda os seus mortos. Como assim, padre? O sepultamento foi dia tal, no cemitério tal. Não estou falando desse sepultamento físico. Eu estou falando daquele luto que nós precisamos organizar diariamente dentro de nós, recolocando as coisas no lugar, lavando os nossos sentimentos de todas as mágoas, de tudo aquilo que é doído. Eu me recordo quando a minha irmã morreu, foi tão doído, tão desastroso para mim aquilo, que eu pensei que eu nunca mais fosse ser capaz de sorrir na minha vida. E durante muito tempo eu não fui capaz de sorrir. Quando nós perdemos alguém, nós precisamos lavar diariamente a dor. Numa água santa, numa água sagrada, para que esta memória deixe de nos oprimir, para que esta saudade deixe de nos fazer chorar. Porque com o tempo, à medida em que nós vamos organizando o nosso luto, aquela saudade que até então era tão doída, vai se tornando uma saudade boa de ser levada com a gente. Que é interessante isso, né? Quando o outro morre, a gente chora pelo outro, por tudo aquilo que ele deixará de ter, de viver. Mas depois chega um momento em que nós choramos por puro egoísmo. É porque nós temos pena de nós mesmos, da nossa solidão. A gente não suporta a nossa solidão, então a gente chora de pena. Aí um belo dia, eu comecei a perceber que eu estava sendo tomado por uma leveza, que alguma coisa estava ficando diferente dentro de mim, e que aquilo não era um fruto de um esforço meu somente. Porque é claro, eu tenho que arregimentar os recursos humanos para organizar o luto. Às vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar a superar uma perda. Mas o terapeuta não pode fazer nada por nós se nós não fizermos o movimento do luto. E eu sinto que eu comecei a fazer isso. Comecei a me empenhar no meu dia a dia para ocupar a minha cabeça, para dar um rumo à minha vida e não ficar ali trancado dentro do meu quarto chorando a morte da minha irmã. É o meio-dia da vida. É o meio-dia da dor, da perda, quando a gente começa a viver um processo de superação, porque a gente aceitou tomar a água do meio-dia. Essa água que Deus nos oferece diariamente, essa água pura que nos chega pela fé, que nos chega pela palavra, que nos chega pelos amigos, que nos chega pela música que a gente escuta, pelo livro que a gente lê, essa palavra de Deus em nós a nos consolar, a nos impulsionar a atravessar este lugar difícil. Você que perdeu uma pessoa que estava sofrendo muito nos seus últimos meses, no seu último ano de vida, a gente sabe que a morte é um alívio para esse sofrimento.
E a coisa mais triste que tem é a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer. Mas mesmo assim, sabendo que agora ela não sofre mais, que ela agora descansou de toda aquela dor, que já não existe mais aquele incômodo do hospital, aquele sofrimento físico, a gente, por motivos que muitas vezes são estranhos a nós mesmos, continuamos chorando, continuamos lamentando. Quando a gente racionaliza, quando você pensa que o outro deixou de sofrer, que agora quem sofre é você, você começou a regimentar este luto, a regimentar os instrumentais que lhe ajudarão a colocar esse luto no lugar certo. Eu dei o exemplo do luto, da dor, da perda, mas pode ser também a traição. Quantos de nós, amargurados pela dor da traição, também precisamos organizar o luto? Precisamos reinterpretar o valor da desilusão em nós. Toda vez que a gente se desilude com o outro, é muito cruel mesmo, é triste, é doído. Mas se você for pensar com mais profundidade, desça um pouco os degraus dessa desilusão. Não veja só a sala em que ela te colocou. Porque às vezes a desilusão nos coloca numa sala e a gente não percebe que tem uma mais embaixo. E se você ousa descobrir o degrau que te leva até essa embaixo, essa sala mais profunda, você vai ver que a desilusão é uma oportunidade muito feliz que a gente tem de ter contato com a realidade. Então tá bom, desiludido que eu estou, eu tenho a oportunidade de lidar o outro com mais realidade, lidar com o outro com um pouco mais de realidade. Hoje Deus também pede-nos um copo de água. Estabelece com a gente uma relação de amizade para nos ajudar a dar um jeito nessa tarde que nos resta. Ele nos ajuda a olhar essa manhã que não foi muito feliz. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.